Todo mundo acha que o Majin Vegeta foi o ápice do personagem, aquele momento definitivo onde o príncipe finalmente quebrou as correntes e voltou a ser quem ele era de verdade. Mas e se eu te disser que aquilo foi o colapso de um homem apavorado, um cara tentando destruir a própria família e sabotar a própria paz, única e exclusivamente para fugir da responsabilidade esmagadora de ser pai e de ser marido? A verdadeira redenção do príncipe dos Saiyajins é muito mais brutal e arrastada do que o anime mostra. Para entender o desfecho final, nós precisamos ir para as páginas do mangá de Dragon Ball Super. Hoje nós vamos dissecar a mente do maior, eterno segundo da ficção. E nós vamos descobrir como ele se tornou o único monstro que, por nunca ter recebido nenhuma punição real do universo pelos seus genocídios, foi forçado a se tornar o seu próprio carrasco. Que depois da vinheta, vamos lá. Salve meus nerds, bem-vindos ao Migrante Nerd, deixa aí o seu like que no final você vai acabar se esquecendo. A gente se acostumou a olhar para o Vegeta de um jeito muito raso. A visão clássica que quase todo fã compra é de um guerreiro durão, inabalável, príncipe dos Saiyajins, o cara que respira o orgulho e acha que está acima de tudo e de todos do universo. A gente cresceu achando que aquela marra infinita dele era um sinal claro de força, que ele era o brabo, o indivíduo que não levava desaforo para casa e ponto final. Mas nós precisamos estilhaçar essa ilusão logo de cara. A verdade sobre ele é muito mais pesada. Aquela arrogância toda que o Vegeta vomita nas primeiras sagas nunca foi sinônimo de poder. Aquilo era um escudo, uma armadura forjada no desespero. Pensa comigo, o cara cresceu em chocadeira. O que ele conheceu foi o cativeiro. Desde muito novo, ele foi obrigado a engolir a seco e agir como um soldado submisso nas mãos de Frieza. O exato mesmo tirano que exterminou a espécie dele. O tal orgulho não era um traço de nobreza, era a única tábua de salvação que sobrava para ele não desmoronar e não aceitar que ele era mais um capacho descartável. Quando ele batia no peito e se exaltava como a elite absoluta, ele não estava tentando apenas intimidar Goku ou os outros guerreiros. Ele estava tentando desesperadamente convencer a si mesmo de que a vida dele tinha valor e de que ele estava no controle. Nós vemos a prova exata disso logo na sua introdução na Terra. Lembra o que ele faz com o Nappa? O cara era parceiro dele, lutou ao lado dele a vida toda e o Vegeta elimina ele a sangue frio só porque o companheiro demonstrou uma fraqueza. A gente assiste e pensa que é ruindade pura, mas a real é que ele odiava a fraqueza porque ele lembrava da humilhação diária que ele mesmo sofria perante Frieza. Ele precisava pisar nos outros porque era pisado todo santo dia. A crueldade dele era um muro construído para esconder o pavor de alguém que passou a vida inteira sobrevivendo por um fio. Só que essa armadura tinha um ponto fraco, e o baque que quebrou essa defesa ao meio aconteceu exatamente no dia em que ele conhecia um certo guerreiro de classe baixa. Quando Goku, um cara que a própria sociedade dos Saiyajins classificava como escória, leva Vegeta ao limite absoluto na Terra, forçando o príncipe a apelar para a transformação de Ozaru e terminando derrotado por um grupo de guerreiros, não foi apenas uma derrota física, foi a completa destruição da visão de mundo dele. Se a linhagem de sangue real não garante o poder absoluto, então o título de príncipe não valia de nada. A ilusão de que ele tinha algum controle desmoronou completamente. Esse é o peso esmagador de se tornar o eterno segundo. Para Vegeta, não era sobre perder uma competição esportiva, era sobre perder a única justificativa que ele tinha para existir. Pensa em como a gente se sente no mundo real quando a única coisa na qual apostamos toda a nossa identidade prova ser uma mentira. O chão some, é o colapso do propósito. E é exatamente para explorar essas camadas que nós estamos aqui. Se você gosta quando a gente abandona a leitura rasa e vai direto na ferida do personagem, já garante aqui sua inscrição no canal e se junta aos membros que apoiam esse trabalho. É essa força que permite ao Migrante Nerd continuar desenterrando a verdadeira essência das obras para vocês. Depois daquela derrota, a armadura rachou de vez. Aquele choro de desespero dele no Namekusei, quando ele entrega o orgulho da própria raça nas mãos de Goku antes de morrer, foi a prova que ele não aguentava mais carregar aquele fardo sozinho. Mas a verdadeira salvação do Vegeta não veio lutando nem nas salas de gravidade. Veio na interação com a sociedade. Veio da Bulma. Ela foi a primeira pessoa do universo que não demonstrou um pingo de medo reverencial pelo poder destrutivo dele. No ambiente da Corporação Cápsula, o Vegeta não precisava fingir superioridade para não ser descartado. Pela primeira vez na vida, ele experimentou a aceitação sem precisar pisar em ninguém. O casamento e o contato com Trunks forçaram a transição dolorosa de um guerreiro solitário e amargurado para um homem capaz de criar vínculos. Só que a mente de quem passou a vida inteira abraçando a agressividade não aceita a paz de uma maneira tão fácil.
Quando o afeto começa a dominar, o medo de ficar manso falou mais alto. E foi desse pavor de vulnerabilidade que ele foi empurrado direto para uma espiral de autossabotagem. Vamos lembrar do arco do Majin Vegeta não como um retorno triunfal às origens, mas como uma crise de meia-idade extremamente violenta e trágica. O cara estava corroído por um conflito interno brutal. Ele tinha desenvolvido um amor real pela família e pela terra. Mas no fundo, ele sentia que aquela paz estava matando a única identidade que ele conhecia. Para a cabeça dele, moldada na guerra, ser bom era o mesmo que ser fraco. Quando ele deixa o feiticeiro Babidi invadir a mente dele, não é porque ele foi enganado ou subjugado. Ele aceita aquilo de propósito, com total consentimento. É um ato de puro desespero. Vegeta estava tentando arrancar de si mesmo a força, a compaixão e a empatia que ele construiu com Bulma e com Trunks. Aquela chacina nas arquibancadas do torneio não foi movida por um prazer sádico natural. Foi uma tentativa patética de provar para si mesmo e para Goku que ele ainda conseguia ser um monstro. Ele estava forçando uma regressão porque amadurecer e assumir os seus erros estava doendo demais para carregar ao lado do orgulho ferido. Só que o próprio arco prova que a tentativa dele fracassou miseravelmente. A humanidade já estava cravada nele. O sacrifício contra Majin Buu deixou claro. Aquele abraço inédito no Trunks é a aceitação total e definitiva do papel de pai. E diferente das mortes de Goku, que se sacrifica por um dever puro e natural, o sacrifício do Vegeta carrega o peso de uma culpa esmagadora. Ao ouvir da boca de Piccolo que iria para o inferno e que perderia as memórias, ele sabia que não haveria glória do outro lado. E ele explodiu mesmo assim. Mas o sepultamento daquela armadura tóxica só acontece de verdade mais tarde, no planeta dos Kaioshins. Quando ele observa Goku lutando contra Kid Buu e finalmente admite: Kakaroto, você é o número 1. Naquele exato segundo, a ferida de ser o eterno segundo finalmente cicatriza. Ele reconhece que passou a vida toda lutando para rebaixar os outros e para proteger o seu ego quebradiço. A inveja morre ali. Mas se a inveja morreu, o que sobrou pro príncipe? Quando a poeira baixa e a paz reina, como um cara lida com a consciência que massacrou populações inteiras no passado, especialmente quando os heróis e até os deuses do universo parecem não ligar para os crimes dele. É aqui que a história do Vegeta se separa de qualquer outro arco de redenção que já vimos. Tenta lembrar de algum antagonista de outra obra, como o Zuko. Quando esses caras decidem mudar, o mundo cobra conta. Tem lei, tem rejeição pública, tem ódio das vítimas batendo na porta de casa. Mas e o Vegeta? O cara dizimou planetas, exterminou populações inteiras sorrindo. E o que acontece com ele? A Terra simplesmente acolheu. O herói virou parceiro de treino. Até os deuses do universo chamam ele para tomar um chá. O universo não puniu o príncipe dos Saiyajins. A conta nunca chegou. E é exatamente aqui que o inferno pessoal dele começa. Porque quando a sua consciência finalmente acorda e ninguém lá fora te condena, você se torna o seu próprio carrasco. Nós vemos isso de forma visceral na saga do Moro. Quando o Vegeta volta para Namekusei, o peso das atrocidades esmaga as costas dele. Ele jura proteger aquele povo porque, ao olhar para eles, ele enxerga o monstro que foi no passado. E é justamente nessa mente carregada de culpa que o leva a buscar um novo caminho com o deus da destruição, Bills. Isso explode na saga seguinte, contra Granola, quando ele atinge o ápice, o Ultra Ego. A gente precisa entender o que o Ultra Ego significa de verdade. O instinto superior de Goku é baseado em esvaziar a mente. É soltar o peso, deixar o corpo agir puro e livre de amarras. O Vegeta nunca conseguiria fazer isso. Ele tem bagagem demais, ele carrega fantasmas demais para simplesmente esvaziar a mente. O poder do Ultra Ego vem de abraçar o limite. Na prática, a técnica exige que ele receba o dano direto. Quanto mais ele apanha, quanto mais os ossos estalam e ele sangra, mais a fúria aumenta e o poder destrutivo escala. Mas quando nós olhamos para a construção desse personagem, a mensagem secreta salta na tela. Ele usa a dor física como expiação. Ele se joga de peito aberto, de frente para golpes, porque lá no fundo ele acredita que merece sofrer. O Ultra Ego é a punição secreta de Vegeta. É a forma genial que ele encontrou de aceitar a natureza agressiva do seu sangue Saiyajin sem precisar voltar a ser o assassino que era antigamente. Ele pega o instinto de destruição e transforma numa fornalha movida à dor, usando a si mesmo como escudo humano. Mas usar o próprio corpo como saco de pancadas para se redimir tem um preço brutal. E é isso que nos leva ao desfecho real de quem o príncipe se tornou. O preço dessa redenção é pesado. O Vegeta aceita que a dor é a sua nova bússola e que as cicatrizes são o seu novo manto real. A consequência final para o personagem é que, de forma irônica, ele nunca mais vai ter a glória imaculada de seu herói que recebe os aplausos. E a beleza trágica de toda essa jornada é que ele finalmente encontrou a paz nisso. Nós acompanhamos o príncipe que precisava destruir o mundo para se sentir grande, transformar no escudo que aceita ser esmagado para que os outros continuem vivos. Ele deixou de ser o lacaio apavorado, tentando provar o seu valor através
do orgulho tóxico para se tornar o único guerreiro disposto a pagar com o próprio sangue os pecados de toda a raça. A maior lição que nós tiramos do Eterno Segundo é que a redenção verdadeira não é tentar apagar o passado, é ter coragem de olhar para o monstro que existe no espelho, aceitar as próprias garras e decidir que a partir de hoje você será a muralha que o inferno não consegue derrubar. Então, Supernet, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Aqui, ó, se ajudar o canal, você faz aqui pela Amazon. Você tem link lá embaixo também, não é acréscimo de nenhum real para você. Quiser ajudar diretamente o canal, você pode usar aqui pelo QR Code. Não é o QR Code do banco, é pela câmera do seu celular. Abre uma foto, bota para cá, que vai ser jogado direto para você fazer a sua doação, beleza? Mas seu engajamento, você sabe, ajuda pra caramba e você tem uma porção de coisas aqui no YouTube também para ajudar. Espero ver você no próximo vídeo. Forte abraço. E muito obrigado aos membros do canal que permitem que este trabalho continue acontecendo.